Nós vamos voltar ao vivo com o nosso repórter Watson Correia, que vai falar sobre a absolvição de Daniel Galdino, acusado de participação num caso conhecido como Chacina da Guaxuma. A decisão foi anunciada ontem após um júri popular. Ele está agora com o advogado Raimundo Palmeira, nosso amigo Watson, que é criminalista e vai analisar conosco o júri. O resultado. Watson, bem-vindo de volta, amigo velho. Fique à vontade. Vamos agora analisar o caso. Oi, Lauro. Voltamos sim aqui do Fórum do Barro Duro. Ontem foi uma grande movimentação por aqui, desde as 8 da manhã. Houve aquele atraso, né, da escolta feita pelo sistema prisional para chegar o réu aqui, uma demora de 1 hora. E o julgamento adentrou a madrugada. Foi durante a madrugada que o juiz Geraldo Amorim leu a sentença, justamente absolvendo o réu Daniel Galdino Dias, acusado por ter matado uma família inteira, praticamente. Matou o pai, matou a mãe, matou uma criança de 9 anos, matou outra de 2 e tentou matar um garotinho de 5 anos, também irmão das que morreram. Esse fato ocorreu em Guaxuma, em 2015, em novembro de 2015. Aqui ficou muito movimentado ontem, o juiz deu autorização para a defesa, para a acusação e todos os jurados ficaram atentos às provas, que são elementos essenciais para a condenação ou que estamos tratando agora de absolvição. E a gente trouxe o professor da Universidade Federal de Alagoas, professor Raimundo Palmeira, advogado criminalista, advogado que acompanhou casos polêmicos em Alagoas, justamente para a gente debater esse fato, né? A população esperava uma condenação por conta da quantidade de elementos, de vítimas, podemos dizer assim, 4 pessoas mortas e uma ferida. A população aguardava, o Ministério Público chegou a pedir 100 anos de prisão para o réu, né? Acusando ele de ter praticado crime, de ter sido um homicídio qualificado, toda essa situação. Mas o juiz leu a sentença cumprindo o que determina a norma. Se não existe provas, pro réu, é o que o professor Raimundo Palmeira vai nos contar ao vivo, explicar para você, telespectadores, o que acontece de fato. Se os jurados não entenderam que não houve prova, a maioria entendeu que o réu Daniel Galdino deveria ser absolvido, foi o que aconteceu. Então, doutor, eu fiz uma explanação para quem está em casa, agora a gente vai entrar na parte técnica mesmo do ordenamento jurídico para entender melhor de como funciona uma situação como essa. Os jurados não encontraram provas suficientes e absolveram o réu. O que acontece numa situação como essa? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo querido. Um abraço ao Lauro, a toda a equipe aí do SBT, senhores telespectadores, senhoras telespectadoras. É importante que se diga, primeiro, a grande vantagem do júri popular é que, sobre sua soberania estabelecida pela Constituição Federal, as pessoas do povo julgam seus pares. Isso acontece naqueles crimes dolosos contra a vida, homicídio doloso, aborto, instigação, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio, vão para um juiz, e aqueles que lhes são ligados, né? Uma falsidade ideológica, uma fraude processual que seja vinculado a ele. Nesses casos, há uma primeira fase de instrução que se chama tecnicamente formação de culpa. Nos outros processos, nos demais processos de competência do juízo singular, quando termina a instrução ou oitiva de testemunhas, é aberto vistas para a acusação primeiro, depois a defesa, fazer suas alegações finais, e o magistrado decide com a sentença que termina o processo, condenando, absolvendo, desclassificando. No caso do Tribunal do Júri, ele é judicialmente bifásico. Então, quando termina essa instrução, que nós chamamos de formação de culpa, as provas são produzidas inicialmente, o magistrado vai para uma fase intermediária, que chama-se, na doutrina, de fase pré-libatória. Ou seja,
ele vai fazer um prévio juízo, ele ainda não pode, ele não tem competência. A Constituição diz que a competência é da sociedade de julgar, do júri soberano, do Tribunal das Lágrimas, do júri popular, não é? Eu costumo dizer que num júri não tem vencedores, porque a lágrima de quem esteve preso, e se foi inocente pior ainda, a lágrima da família e a lágrima de quem perde. Então eu digo que o Tribunal do Júri é o Tribunal das Lágrimas. E aí o jurado, ele tem o direito de decidir até sem fundamento, porque ele pode absolver até pela clemência. Pelo apelo social, por exemplo. Pelo social, por exemplo, cidadão humilhado a vida toda, tem um histórico, que não é o caso, que nós vamos abordar. Estou dando um exemplo para que o telespectador entenda que o júri tem força até de, tendo provas de que foi o cara, ele dá a clemência, o perdão. Não, esse cidadão agiu de inopino, um momento perdido na vida, uma inexigibilidade de conduta, qualquer um podia ter agido daquele jeito, ou se regenerou depois. E aí ele absolve da clemência. Bom, Raimundo, nesse caso, por exemplo, vamos agora se atentar mais a esse caso agora do Daniel Galdino. A gente viu, conversei com a parte de defesa do réu, o Israel Guerreiro, e ele me apontou, Watson, a única prova que existe nesse processo é o depoimento do garoto. Não existe prova científica, não existe a prova real, a existência de que o Daniel Galdino participou diretamente da morte. Isso a perícia, isso a polícia, o próprio Ministério Público falou que foram 80 policiais, 2 delegados, uma psicóloga, uma estrutura enorme que não comprovou tecnicamente a participação de Daniel Galdino na cena do crime. O que eu estou falando foi a parte de defesa, tá certo? Para você entender. E diante da situação dessa, ao ler todo o processo, os jurados entenderam que não existiria provas. É preciso, doutor, ter provas técnicas, a perícia tem que apontar que realmente o réu tem participação? Bom, é preciso ter um conjunto de provas. Às vezes a própria prova técnica, que ela é a mais forte que tem, ela pode ser contestada. Mas como eu dizia, pronunciado o réu, vai a júri. E no júri, as partes vão sustentar, o Ministério Público e a assistência, se for o caso, que existem provas para a condenação. Porque o primeiro princípio que nós vamos abordar é o princípio do ônus da prova. Para o leigo, o encargo de provar. A Constituição, a Lei Processual Penal diz que o ônus da prova compete a quem alega, a quem acusa. Então o Ministério Público, no caso, tem a obrigação de provar para poder pleitear uma condenação. E o que é prova? Nem sempre a prova corresponde à verdade. A prova é aquele elemento que gera uma convicção definitiva, quase a certeza. Então é preciso de elementos que gerem a certeza. A ausência delas deverá partir para a absolvição. Artigo 686, inciso 6º do Código de Processo Penal, que diz que o réu será absolvido quando não existirem provas suficientes para a condenação. Isso é democrático. Doutor Raimundo, bom dia. Indúbio pro réu o nome desse princípio. Uma sociedade onde não consagrasse esse princípio seria tirana. Pois não, Lauro? Olha só, baseado nisso que o senhor acaba de dizer, e eu já aproveito para agradecer aí por estar aqui conosco, esclarecendo isso hoje, baseado nisso que o senhor acaba de dizer, o sobrevivente, ele não seria essa prova para o tribunal do júri? Não seria suficiente isso para a condenação? Veja bem, a depender da consistência do depoimento, a prova para a condenação, ela precisa ser isenta de dúvidas. Há um detalhe, se me permite você bem rápido para não tomar o tempo, mas há um detalhe que parece-me, pelo que eu acompanhei do processo, que o reconhecimento foi feito por um menor sobrevivente. Ora, esse cidadão era conhecido da família, passava sempre. No meio de 4 estranhos, a tendência é que o reconhecimento seja para ele. Não estou aqui dizendo que não foi. Eu estou dizendo que certos elementos ou eventuais contradições, que com certeza a defesa soube explorar muito bem, eles geram a incerteza.
E na incerteza há de haver absolvição. E apenas complementando, Lauro, é importante que o Ministério Público, que as autoridades policiais sejam cada vez mais exigentes, porque a sociedade está amadurecendo. O que choca a comunidade numa absolvição, às vezes, é porque esses casos de muita vítima, eles ganham repercussão e aquele primeiro que aparece como suspeito já é tido como culpado pela sociedade, pela opinião popular, não é? Então é importante que cada vez se tenha mais cuidado para denunciar. É melhor uma impronúncia do que uma absolvição. Porque se o réu é impronunciado, o processo fica assustado. Se aparecer prova nova, ele vai a júri. Absolvido, quando transitar em julgado, mais nunca ele é julgado. Doutor Raimundo, mais uma pergunta. A psicóloga que acompanha o garoto desde a época do acontecido, inclusive ontem, numa entrevista exclusiva aqui conosco, ela disse que esse garoto, em pelo menos 5 ocasiões diferentes, reconheceu o acusado. Sem titubear, sem nem esforço nenhum, ele fez o reconhecimento. Ainda gerou dúvidas mesmo assim, na sua opinião, né, de um cara muito bem abalizado nesse assunto? Olha, é importante, Lauro, que esse fator, isso é um elemento indiciário por ser um depoimento de um menor. Claro, o psicólogo está ali para assegurar a integridade do menor, porque o perito, ele não está ali para descobrir o crime. Então, a psicóloga passou aquilo que viu, com certeza, com muita precisão. Mas veja bem, o próprio advogado, a própria defesa deve ter explorado muito em plenário outros elementos incondizentes, porque a relatividade a gente chama de prova circunstancial. Claro que esse menor pode ter reconhecido, e eu não estou aqui afirmando que não foi o réu. Eu estou dizendo como gerar dúvida, porque ele era o único que lhe foi apresentado que ele já conhecia. Ok, doutor Raimundo. O trauma pode levar a isso. É sempre uma honra estar aqui no SBT. Eu só agradeço, senhor, por sua participação para contribuir justamente sobre esse caso polêmico. A gente viu, a gente percebeu ontem que a situação foi chocante para a sociedade, não é? Ontem teve um caso atípico aqui no Tribunal do Júri, justamente por se tratar de um menor, teve que atender uma nova regra no ordenamento jurídico, com a lei que foi criada recentemente, em 2017, porque antes sequer criança nenhuma poderia entrar até no Tribunal do Júri, não é? Mas com essa mudança, com essa lei que foi formulada, a 13.341, lá em 2017, permitiu que a criança fosse ouvida como prova testemunhal. E é isso, viu, Laura? A gente acompanhou. Muito obrigado, doutor Raimundo, por sua participação com a gente aqui, pela aula de Direito, justamente para explicar à sociedade da forma que funciona. Eu queria só agradecer a honra de estar aqui no microfone e dizer o seguinte: decisão do Tribunal do Júri, nenhuma me surpreende, porque o júri é popular, vai pelo fato, pela emoção principalmente. Ok, doutor Raimundo. Lauro, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Adson. Obrigado, doutor Raimundo Palmeira também.